quando eu me fecho, pode ter vários caminhos. Quando eu me fecho e eu tenho uma fuga, é porque eu ainda não consigo, eu não tenho capacidade de entrar dentro daquele território. Porque entrar dentro daquele território, para mim, é muito maior do que eu consigo enfrentar. Então, sabendo que a autoestima é sentimento daquilo que vejo, e que primeiro vem a autoimagem, então quem está nos ouvindo e sente também isso que você relatou para nós, olhar para si e perceber primeiro como me vejo. Tanto minha aparência externa, depois a minha comunicação, escreve tudo. E depois que você escreveu o como que você se vê, tudo que for negativo, você perguntar, isso realmente é meu? Ou na minha infância, alguém falou isso sobre mim? E depois, aí, porque eu só posso construir algo a partir do momento que eu sei o que eu estou construindo. Quer dizer que as pessoas querem saber como que é, aí descobrem como que é e depois não querem pagar o preço. Então, fazer jejum é muito importante para todos os sentidos. Eu entro dentro de um campo ali dentro que coisas acontecem, coisas aparecem. E daí o Lu falou a mesma coisa. Andresa, o que eu senti lá no treinamento do Mar, ele nem sabe. Ele falou, ele nem sabe ainda o que aconteceu, mas eu tive uma elevação assim, espiritual e tal, exatamente de um campo que abriu, que é muito poderoso. Mas a sensação que eu tenho de pensar na carne, se eu tivesse que comer aquela carne, a sensação é que é como se eu estivesse ingerindo uma energia negativa. Para crescermos e evoluirmos e melhorar a cada dia, nós precisamos experimentar o nosso corpo. A gente fica com um vigor muito mais elevado por justamente ter um entendimento e ter a crença. Se eu acreditar que na realidade eu vou ficar acabado, cansado, eu vou ficar desse jeito. Eu vou perceber a minha ansiedade, que eu estou vivendo um tempo que não existe, que é o tempo de amanhã. E a partir do momento que eu percebo isso, eu digo assim, ó, tá tudo bem, eu compreendo, você quer me proteger, mas não é a hora agora não, agora é minha hora de dormir, amanhã eu vou pensar nisso. É fácil? Não é. Mas quando a gente tem essa consciência, nós conseguimos dar comandos, que é aquele ensaio mental, que a gente conversa, tem até no livro. O livro Todos os Dias Transforma Alguém, eu digo, olha, o livro não, quem se transforma é você. O livro te ajuda e dá ferramentas para você se encontrar e pegar na tua mão para te ajudar a compreender, às vezes, que aquilo sozinho você não consegue. Uhum. Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. E aí vai de prática em prática, a pessoa fazendo, quanto mais ela fizer, vai virar hábito e esse hábito um dia transforma. É isso. O que eu gosto de denominar o seu livro, né? Que são diversas ferramentas de hipnose, PNL, como você falou, de constelação, de coaching, tudo na prática. Sim. Então, porque ele é muito prático, ele traz aí essas 112 ferramentas, são 112... 102. 102 dinâmicas, 102 ferramentas que a pessoa vai fazendo todos os dias, praticamente ela faz 102 dias, depois isso, ela pode... Perfeito, ela não vai fazer... Começar de novo. Mas eu vou fazer 102 atividades num dia, não. Você vai fazendo aqui, você se uma identifica. por dia. O que aconteceu, porque como eu dou os insights, olha, você faz essa quando isso acontecer, testa essa. E conforme a pessoa vai sentindo o que está acontecendo dentro dela, ela pode fazer as experiências. Tá. E existe uma cronologia ou não? Por exemplo, tem algumas ferramentas dessa que são importantes que a pessoa faça primeiro e depois faça outras? Na verdade, no próprio livro, quando eu fiz o sumário, eu trouxe já isso que você está trazendo, essa reflexão. Por exemplo, como que eu comecei? Com as emoções. Legal. Então, o que acontece? Todos nós temos sonhos, temos projetos, e são os sonhos que nos tornam dando sentido de vida e essa vontade de acordar de manhã, abrir os olhos, para que nós possamos continuar caminhando e vivendo. O que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente fecha os olhinhos e nós nos conectamos com nossos sonhos, ao invés de eu sorrir, eu ficar alegre, grata, eu me conecto com medo de fracassar, com insegurança de não dar certo, com ansiedade de não conseguir. Então,
na maioria das vezes, quando fechamos nossos olhos e nos conectamos aos sonhos, que dá esse sentido de vida e essa vontade de viver, a gente se conecta com aquilo que vai ser a engrenagem errada, que são as emoções do medo, segurança, ansiedade, culpa. Então, eu comecei trabalhando as emoções para mostrar para o leitor que cada uma dessas emoções, ela não tem um intuito de paralisar a cada um de nós. É muito pelo contrário. Cada uma dessas emoções tem um intuito de nos mostrar algo que estamos vivendo ou nos conectando para que possamos seguir adiante. Então, exemplo, o medo, como nós falamos, ele não está lá para te parar. Mas se você tiver excesso de medo, você paralisa. Andresa, por que o medo serve? O medo, gente, é maravilhoso se você souber lidar com o medo. O medo vai te dizer assim, Andresa, olha, procura uma pessoa, vamos dizer assim, que eu vou fazer algo que nunca fiz. E daí eu sei que você sabe muito bem sobre isso. Eu tive medo de ir lá sem ter nenhum insight ou conversar com algum especialista. Eu ligo para o Mar, mando uma mensagem. Mar, tu já fez isso? Fiz. Como é que tu fez? Foi assim, que legal. Então, o medo fez com que eu buscasse, com que eu me protegesse. Uma referência. Um modelo, um mentor. A ansiedade, aquilo que a gente conversou. A ansiedade, ela quer que você faça aquilo. A energia do medo é da paralisação. Da ansiedade já é o contrário. É a energia do movimento. Então, olha que coisa linda. Se eu souber usar a ansiedade para o lugar correto, eu vou me movimentar, eu vou ter vontade de ir para aquele projeto. Quando que a ansiedade se tornou maléfica, Andresa? Quando o meu excesso de futuro impediu de eu viver meu presente. Então, eu fiquei tão conectada com o futuro que eu me desorganizei na minha realidade humana e comecei a viver uma realidade de um tempo que não existe, logo me desconectei de quem sou e do que preciso fazer agora. Mas se eu souber que a ansiedade me impulsiona, eu vou pegar essa energia para me impulsionar. A raiva, por exemplo. A raiva, ela é uma energia que ela é extremamente forte. Por exemplo, uma pessoa que é raivosa, geralmente é uma pessoa extremamente executora. É uma pessoa que faz e acontece. Então, eu jamais chego para a Lisa e para a Raiz, quando eu vejo elas com raiva, dizem, para menina, não sente raiva. Eu digo assim, vem cá, vamos canalizar a raiva para um lugar legal? O que você quer fazer? Vamos brincar? Vamos correr? Vamos fazer o quê? Por quê? Porque a raiva, ela quer fazer algo, ela quer executar alguma coisa. Tanto que quando a gente sente raiva, que está com medo, alguma coisa, a gente já parte para o ataque. Então, se eu consigo compreender cada coisa, a culpa apenas está dizendo assim para mim, olha, ei Marcelo, isso que você fez não está de acordo com teus valores. Vamos olhar de novo para essas atitudes e vamos entrar em congruência com os valores que você tem? Então, ao invés de eu ficar sentindo culpa, eu vou compreender meus valores para começar a agir em congruência com eles. Andresa, e por exemplo, a tristeza é ruim? De jeito nenhum. A tristeza, ela vai me mostrar que eu estou indo para um caminho que o meu eu já se atualizou. Nós temos que todo santo dia fazer um download no eu. O que é download no eu? É atualizar o meu eu. Porque o eu de ontem de Andresa não vai ser mais o eu depois dessa conversa com o Marcelo. O meu eu vai sair daqui completamente atualizado. Então, o que acontece? Se amanhã, com o meu eu atualizado, eu não vivo o que eu atualizei, eu vou ficar triste. Porque eu vou dizer assim, nossa, mas essa não é a Andresa, essa atitude. E eu começo a viver coisas que no meu íntimo eu não desejaria viver mais. Então, a tristeza é um start. Ei, isso foi importante para você no passado, mas não é mais. Quantas vezes a gente, há 10 anos atrás, amava algumas coisas e depois de 10 anos não amamos mais? A carne, por exemplo, 4 anos atrás adorava comer carne, hoje não gosto mais. Então, a tristeza, quando nós sentimos ela, não é para colocar ela, escondê-la ou fugir, não. Por que estou me sentindo triste? O que essa tristeza está querendo me dizer? Aí, quando eu tenho esse processo, eu consigo ir atrás do meu sonho. Por isso que o livro começou trabalhando as emoções, para que o leitor compreenda que cada uma dessas emoções, embora eu me conecte no primeiro momento, quando eu penso no meu sonho, elas não estão para atrapalhar, mas desde que eu não coloque ela como maior do que o meu sonho. Porque o que acontece? As pessoas colocam essas emoções
maior do que os seus sonhos e maior do que quem são. Então, toda vez que eu vejo o medo maior do que quem sou, eu não ajo. Toda vez que eu vejo a ansiedade maior do que quem eu sou, eu não vou fazer porque eu tenho medo de perder. Toda vez que eu vejo a culpa maior do que quem sou, eu também não vou agir porque eu tenho medo de errar de novo. Então, nesse processo, eu coloquei as emoções para que o leitor possa ter a compreensão sobre elas e, a partir daí, para a atitude. Ótimo, entendi. E da tristeza tem bem essa questão de atualizar, né? Ter o entendimento, a identificação do que aconteceu, o aprendizado, atualiza e bola para frente. Não é isso? Maravilha. E que mais o livro, Dre? Aí o livro, As Atitudes, eu comecei exatamente para equilibrar suas emoções. Então, como a gente começa falando das emoções, eu trago várias ferramentas para equilibrar. Aí, exemplo, entenda o lar emocional que nós conversamos agora, calibrar as expectativas. Por que muita gente sofre, Má? Existem 3 tipos de expectativa, podemos falar de algumas, mas, por exemplo, existe a expectativa que eu tenho do outro, que isso já causa muito sofrimento, porque eu começo a imaginar o outro, a ser quem eu queria que ele fosse, não quem de verdade ele é. Existe a expectativa do medo que eu tenho do que o outro pensa acerca de mim. E tem a expectativa do que eu vou ser para o mundo. Então, todo o processo de expectativa faz com que eu me desconecte de quem sou e da minha realidade humana. Então, aqui eu coloco para calibrar a expectativa, porque a expectativa nós sempre vamos ter. Somos humanos, às vezes as pessoas esquecem isso. Dizem assim, não tenho expectativa de nada. Tá, sei. Não é não ter expectativa de nada, é conseguir calibrar, conseguir compreender. Então, eu converso sobre isso. Mantenha a sanidade em tempo de caos, que é algo lindo. Como vou manter essa sanidade em tempos de caos, Andresa? É quando tudo está desmoronando ao meu redor e eu vou precisar fazer os processos de reelaboração, entender o que está faltando para ir tapando os buraquinhos. Aí eu vou explicando. Então, aqui, nesse, você vai ver 11, não vai dar para falar tudo. Só esse primeiro capítulo aí é excelente para essa época de pandemia, né? Sim, muito. Caramba. Muito. Quantas e quantas pessoas não precisam disso tudo aí que você acabou de falar? Caramba, sim. Sanidade em tempos de caos. Sim. Né? Sim. E eu vou destrinchando, cria anticorpos. Então, tem várias. É muita coisa bonita que tem aqui, como, por exemplo, não se apegue à sofrência. Então, a pessoa compreender que a dor, todos nós vamos sentir, é inevitável. Até tem uma frase famosa, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E para quem está nos ouvindo, que às vezes não é dessa área que nós somos, para que eles compreendam, é que a dor todos nós vamos sentir em tudo aquilo que for contraditório na nossa vida. Mas alimentar isso ou não vai caber ao que nós vamos colocar no nosso dia. Então, eu menciono como que não se apegar a essa sofrência e fazer esse processo de libertação. Então, e tem gente que conecta, que tem um processo de significado da dor em relação ao amor. E aí é um problema, que é um processo não consciente. A pessoa não tem clareza disso. E ela entende que ela busca a dor por causa do amor. Entende? Então, por exemplo, a mamãe me bate. Ela me ama. Né? Ou o papai me bate, ele me ama. Né? Então, é só um exemplo para a galera poder entender de como que as pessoas podem associar a dor ou o sofrimento com amor. Isso significa, então, se papai me bate, é porque ele me ama, e aí isso reverbera em níveis de distorções ao longo da vida. De forma inconsciente, a pessoa não tem percepção do porquê que ela busca dor ou cria essa conexão de amor com a dor. Até para abrir um filtro sobre isso que você está falando, que é muito importante para quem está ouvindo, muitos relacionamentos abusivos, que a pessoa se permite entrar nesses relacionamentos, é porque, quando mais jovem, internalizaram o amor de um jeito errado. Exato. Internalizaram. Então, o que elas conhecem sobre o amor é aquilo. Então, é como se a pessoa dissesse assim, eu tenho pouco, mas é tudo que eu tenho, e eu não conheço outro jeito.
Então, é melhor estar assim do que não ter nada, sem perceber que aquilo foi apenas uma internalização errônea e que está fazendo o processo de repetição em todos os relacionamentos que se tem. Às vezes, pessoas dizem, nossa, eu tenho um dedo podre, eu só escolho errado. Mas revisite, então, o seu passado para perceber que casa emocional você se encontra para que você possa sair desse ciclo. E daí aqui eu trabalho bem essa parte das emoções, depois eu falo para se conhecer cada vez melhor. Então, depois que você entende, faz esse processo de identificação das emoções, aí você começa a se compreender, se conhecer. Porque o autoconhecimento é quando eu percebo o jeito que eu me vejo, que é aquilo que estávamos conversando da autoimagem. Então, aqui eu faço uma lista dos rótulos e jogue fora. Esse eu acho lindo, porque quando alguém nos olha, já fez um conceito nosso. Então, já existe um preconceito, uma ideia preconcebida sobre quem somos. Só que quando nós nascemos, quem faz esse preconceito, esse conceito estabelecido, são os nossos pais. E eles fazem na pura inocência. Quantas vezes eu, sem querer, me coloquei quase colocando rótulos em Liz e em Laís, como, por exemplo, dizendo para Tiago, nossa, Tiago, a Liz parece que é mais estabanada, a Laís é mais calminha. E daí eu fazia, nossa, calma, Andresa, ou uma é mais tímida. Então, os nossos pais, sem compreender, verbalizavam isso muitas vezes e nós acreditamos como isso sendo verdade. Então, a gente se identifica com o ser tímida, com o ser atrapalhada, com o ser bagunçada. E toda vez que eu coloco algo na minha identidade, a transformação ela torna-se muito difícil. Então, eu aqui trabalho isso, dizendo para jogar fora esses rótulos, primeiro entender que rótulos foram esses colocados, e depois que você entende que rótulos foram esses, perceber exatamente que o seu comportamento naquele período era assim, mas eram os recursos que você tinha naquele momento. E você não pode trazer a criança para o adulto que é hoje. Então, porque senão generaliza, né? Sim. Fica o mesmo que aconteceu naquela experiência para a vida toda. Para a vida toda. E daí, é como se eu tivesse adulta hoje, olhando com o meu olhar criança e infantil. Então, para quem está nos ouvindo, se identifica com isso que estamos conversando, é perceber que hoje você tem recursos. Que lá atrás, de fato, com 8, 9, 10 anos, se alguém te falasse que você era tímido, você era bagunçado, você ia olhar que aquele comportamento mostrou isso, você não quis fazer uma apresentação na escola, você deixou o quarto bagunçado, e aquele comportamento deu a entender isso, você levou o processo de identificação, e você não tinha recursos para entender que aquilo era um comportamento, que não necessitava ser você, que você não era assim para tudo. Às vezes tem pessoas que falam para mim, sabe, mas assim, nossa, eu sou muito seguro. Aí eu quebro na hora, que daí eu falo, é mesmo? Me conta, o que tu gosta de fazer? A pessoa fala, adoro cozinhar. É mesmo? E como é que tu é na cozinha? Eu faço isso, faço... E tu se sente segura? Lógico, não sei o quê. Aí eu fiz, então na cozinha você é segura. A pessoa, por não ser segura em alguns comportamentos e atitudes, generalizam para tudo. Expande para tudo, né? Generaliza, caramba. Tudo. E a pessoa diz, eu sou assim. Não. E aí coloca na identidade, sou assim. E você que é mestre em PNL sabe que quando está na identidade, o processo de você fazer a desidentificação é muito mais difícil que quando está no comportamento. É verdade. Ou está no ambiente. Então, eu trabalho muito isso com eles, quando eu trabalho aqui, faço uma lista dos rótulos e jogue fora. Aí esse eu adoro, que é o 13, acolha a sua sombra, que é a vulnerabilidade que a gente estava conversando. Quando a gente acolhe nossas sombras, nós percebemos que somos humanos, e como humanos vamos ter virtudes e vamos ter erros, e quando a gente acolhe os erros, a gente avança mais. Por quê? Porque a gente percebe que nenhum prédio se constrói sem ter passado pelo chão. A gente percebe que tudo é processual, Má. Tudo. Mas, Andresa, tudo é processual? Sim. Para eu nascer, eu passei por um processo. Minha mãe passou por um processo de gestação. Para você construir, tudo isso que você construiu, você passou por um processo. Tudo é o processo todo santo dia. Eu brinco que é o todo santo dia da vida da gente. Tudo nos detalhes, né? Do andar, comer, falar.
Tudo é um processo. Tudo é processual. E quando eu compreendo que tudo é um processo, eu me liberto do julgamento e da autocrítica que faço para mim mesmo, de compreender que não posso errar. Ora, se tudo é um processo e eu preciso passar pelo processo, a parte do processo é o aprendizado. E o aprendizado tem os erros. Por isso que quando a gente é pequeno, a Liz e a Laís têm muito, fica de borrachinha e lápis. Você lembra? A Liz veio para mim ontem, ela estava tão feliz, Mar, que ela falou, ela está na 5ª série agora, e ela falou assim, mamãe, eu já posso usar caneta. E eu, ai, que delícia, Liz, pode usar caneta? Posso. Por quê? Porque até a 4ª, ela só usava lápis com borracha. Que é o apagar. Nós, na nossa vida, nós temos a possibilidade, temos que ter essa humildade da criança de apagar. E quando não der para apagar, estiver muito borrado, a gente vira a página. Mas parece que quando a gente cresce, a gente quer tudo pronto. A gente não se permite mais errar, falhar. A gente acredita que a gente já tem que começar igual aquele que já está há 10 anos. Quantos estão começando agora como treinador já quer ter o que você construiu há mais de 10 anos, há 15, 20 anos. Então as pessoas começam agora e acreditam que já tem que começar lá. Gente, pode até ser que Deus te ilumine, que você não precise levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas, independente do tempo que vai ser, apaixone-se pelo processo. Não é se apaixonar pelo resultado, porque quem se apaixona pelo resultado não chega no resultado. Porque quem se apaixona pelo resultado, no primeiro erro, e por não amar o processo, vai acabar e não vai chegar no resultado. Exato. Eu falo aqui no livro bem claro, eu falo assim, olha, o amor que vocês têm que ter é pelo processo, porque quando vocês errarem, se vocês amarem o processo, vocês vão fazer de novo, é que nem o Thomas Edison. Mas se você só estiver apaixonado pelo resultado, o primeiro erro, o segundo, o terceiro, pode ser que o primeiro não faça te levantar ainda, mas às vezes o segundo, o terceiro, o quarto, vai ter um que às vezes vai te colocar no chão. Mas se você for apaixonado pelo processo, você vai se levantar quantas vezes for preciso. Basta eu crer.